Bom dia a todos, espero que tenham passado uma boa semana. Hoje a gente vai falar sobre o 10º encontro da segunda unidade, que é o Perdão Consolida a Amizade. Então, neste encontro, a gente vai falar sobre a importância do perdão. E eu gostaria de começar perguntando a seguinte pergunta. Vocês já magoaram ou ofenderam algum amigo de vocês que tiveram que pedir perdão? Acho que sim, né? Acho que já todo mundo teve que ir lá pedir o perdão para alguém. E, por acaso, vocês já se sentiram magoado ou ofendido por algum amigo ou alguma pessoa que vocês gostam muito? Acho que sim. Acho que todo mundo já passou por isso. E quando isso acontece, é a gente que tem que dar o perdão. Então, assim como a gente quer ser perdoado quando a gente ofende as pessoas, a gente também tem que perdoar as pessoas quando elas nos ofendem. E tem uma dinâmica lá no manual que é bem interessante. Por exemplo, faz de conta que esse palitinho é a nossa amizade. Então, eu tô com meu amigo aqui, estamos unidos. Mas aí quando eu ofendo, machuco ou faço uma coisa que meu amigo não gosta, eu quebro a nossa amizade. E aí isso faz com que cada um vá para um lado, fique separados, fique triste cada um num canto. E o perdão vem para isso. O perdão é mais ou menos assim. Faz de conta que eu perdoei o meu amigo e o meu amigo me perdoou. Então, o que acontece? É como se eu estivesse querendo quebrar vários palitinhos, todos juntos. Posso fazer muita força e eu não vou conseguir. Por quê? Porque eles estão juntos, unidos. E é isso que acontece quando a gente perdoa nossos amigos, as pessoas que nos ofenderam, né, os nossos familiares. A gente fica unido de volta. E quando a gente fica unido, a gente fica mais forte, fica de bem de novo, né? Então isso faz com que a nossa amizade volte, fique mais forte. E fique difícil da gente quebrar igual os palitinhos que foram isolados, quebrados sozinhos. Então essa é a importância do perdão. Se vocês pegarem lá na Bíblia, tem várias passagens que falam sobre o perdão, sobre a importância do perdão. Eu separei aqui 3 passagens. E eu convido vocês que abram lá em Mateus, capítulo 6, no versículo 14 ao 15. Nesse versículo, você vai encontrar a seguinte passagem. Primeiro, ele vai falar ali um pouquinho antes sobre a oração do Pai Nosso, como que a gente deve orar. E daí logo disso, no versículo 14, ele vai falar: porque se perdoardes as ofensas dos outros, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes os outros, vosso Pai também não vos perdoará as ofensas. Ou seja, a gente tem que perdoar os nossos irmãos para que Deus também nos perdoe, para que a gente também seja perdoado, né? Assim como a gente tem que amar o próximo como a si mesmo, a gente também tem que perdoar os outros como a gente gostaria de ser perdoado. Se vocês forem mais para frente um pouquinho na Bíblia, vocês vão encontrar lá no Mateus, capítulo 18, no versículo 21 ao 22, a seguinte parábola, que é a parábola do devedor cruel. Então aproximou-se Pedro e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não, te digo até 7 vezes mais 77 vezes. Por isso, o reino dos céus se assemelha a um rei, que quis ajustar contas com os seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxe-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como não tivestes com que pagar, o Senhor ordenou que ele fosse vendido, a sua mulher e os seus filhos, e tudo que ele tinha, para pagar esta dívida. Mas o servo caiu dos joelhos diante do Senhor e disse: Senhor, tem piedade comigo, eu te pagarei tudo. Compadecido, o Senhor o deixou ir embora e lhe perdoou a dívida. Mas saindo dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. De joelho, o companheiro dele suplicava: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Mas ele não concordou. O fez ir para a cadeia até pagar a dívida.
Ao verem isso, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar para o senhor deles tudo o que havia acontecido. Então o senhor o chamou, aquele servo lá que não perdoou, e lhe disse: servo miserável, eu te perdoei toda a sua dívida, porque me suplicastes. E você não devias também ter compaixão do teu companheiro como eu tive de ti? Irado, o Senhor o entregou aos carrascos até que pagasse toda a dívida. Assim também fará convosco o Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar seu irmão de todo o coração. Então, nessa história, o que Jesus fala para nós? A gente tem que perdoar o outro para também ser perdoado, assim como a gente quer ser perdoado. Nessa história, o senhor lá, o dono da fazenda, por exemplo, ele perdoou o cara que estava devendo bastante, aquele funcionário. Mas o funcionário que foi perdoado não quis perdoar o colega dele que também estava devendo para ele. E daí ele mandou ele para cadeia. Vendo isso, o dono da fazenda lá, o senhor, pegou, chamou o funcionário que não tinha perdoado e falou assim: bom, já que eu tinha te perdoado, você não devia ter perdoado também? Mas você não perdoou. Então, agora você vai pagar para mim a dívida que você me deve também. Já que você quer assim, né, desta maneira, cobrar tudo que você acha que o outro estava te devendo. Mais para frente, em Marcos, no capítulo 11, Marcos, capítulo 11, versículo 25 ao 26. Olhem lá. Também fala assim: mas quando vos puserdes em oração, perdoai, por se acaso tiverdes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, vos perdoe os pecados. Então, aqui em Marcos, ele fala assim: quando você estiver rezando e lembrar de alguém que te magoou, faça uma oração e perdoe essa pessoa, para que a gente também possa ser perdoado. E tem outras passagens na Bíblia que falam sobre o perdão, mas se vocês procurarem essas três, leiam com calma, reflitam e pensem o que isso traz para vocês, certo? Lá no final do encontro, tem uma atividade que fala assim: durante a semana, procure alguém com quem você tenha desfeito a amizade. Tente pedir-lhe e dar-lhe o perdão. Então, vocês pensem assim: quem que eu ofendi que eu preciso pedir perdão? E vai lá pedir perdão para essa pessoa. Ligue, mande uma mensagem. Ou o contrário: quem que me ofendeu que quando eu penso assim, ai, fico triste, fico, chateado. Liga para essa pessoa e fala assim: olha, lembra aquela vez? Então, quero ficar de bem com você, quero perdoar você, perdoa essa pessoa. Para reatar de novo a amizade que foi perdida. Essa é um compromisso da semana, certo? Então, para a gente concluir o nosso encontro, vamos fazer uma oração para a gente ter uma boa e abençoada semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana para vocês.